Olá, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo legal? Aqui quem tá falando com vocês, de novo, né? Quanto tempo? É o professor Sanso Ciência, né? Vamos trabalhar mais um dia de filosofia, né, nono ano? Muito bem, então, tô sabendo que vocês passaram por um perrengue, né? Vocês estudaram fenomenologia, caramba, meu! Fenomenologia, coisa louca aquilo, né? Muito bem. Então agora nós vamos avançar mais um pouquinho, né? Nós vamos lá para o capítulo 6 de vocês e nós vamos estudar uma outra corrente de pensamento muito importante que pegou alguns pedacinhos daqui, uns pedacinhos dali e formou uma corrente de pensamento muito importante e que reuniu muitos pensadores, que é o existencialismo, ok? Existencialismo, sim, tem tudo. Vejam bem, então, o que é esse tal de existencialismo, né? O existencialismo, ele vai tentar problematizar a existência humana. A existência humana. Existencialismo, obviamente, vem de existência. Existência do quê? Do ser humano. Então, vejam só. De maneira geral, depois a gente vai ver alguns pensadores, hoje acho que só um, né? Vamos ver como é que vai o tempo aqui, tá? O existencialismo, ele vai dizer o seguinte, primeiro, vocês lembram lá do Kierkegaard? Quando vocês estudaram o Kierkegaard ele já fazia, assim, tem várias noções do que seria o existencialismo lá atrás, né? O Kierkegaard, tá? Ele vai afirmar que o ser humano, quando ele chega ao mundo, ele é um ser de possibilidades. O existencialismo ele vai dizer isso também. A existência humana ela tem muitas possibilidades. O ser humano não vem ao mundo com um destino. Não, ele não vem projetado. Ele é uma mar de possibilidades. Ele é um conjunto de possibilidades. Ele vai se definindo a partir do instante que ele vai existindo, que ele está existindo, tá? Então, o existencialismo ele vai se apropriar dessa ideia lá do Kierkegaard e depois ele vai se apropriar de uma ideia também da fenomenologia, que é aquela ideia da intencionalidade. O que o existencialismo ele vai dizer? As coisas que acontecem, elas não acontecem com um sentido definido. Quem atribui sentido para as coisas é o ser humano. O ser humano é que atribui sentido para os fatos, para os acontecimentos, para as coisas que estão no mundo. Porque ele tem a intencionalidade da consciência. Quando ele percebe as coisas com uma intenção. Então existe a chamada intencionalidade, que a fenomenologia ela vai definir, ela vai defender isso, né? Então existe a intencionalidade. Então, vejam só, de maneira geral, o existencialismo ele vai partir dessas duas perspectivas. Entendeu? Primeiro, que o ser humano tem um monte de possibilidades quando ele chega ao mundo, e segundo, que as coisas que acontecem, assim como o ser humano não é pré-definido, as coisas também não são pré-definidas. É o ser humano que dá sentido a ela, que atribui sentido às coisas, aos fatos, aos acontecimentos e tudo mais. Ok? E dentre os existencialistas, nós poderíamos começar destacando um carinha chamado Heidegger. Heidegger, tá? Heidegger, meio controverso, alguns vão olhar para o Heidegger assim, com um pouco de, assim, olhar assim meio de lado, assim, porque ele teve lá meio envolvido com a questão nazista, né? Mas isso é um outro papo. Vamos olhar aqui a teoria existencialista dele, que ele colocou algumas coisas bem interessantes, assim, que vale a pena. Eu não estou dizendo que ele era nazista, tá? Mas depois ele se defendeu disso tudo, ele justificou tudo, mas enfim. Tá? O Heidegger, então, ele tem uma série de contribuições, ele é considerado um existencialista, ok? Mas quais são as contribuições do Heidegger? Primeiro, ele vai dizer o seguinte, o ser humano, o indivíduo, ele é um ser no mundo. Primeira definição dele. O que é o homem? Ele vai dizer, o homem é um ser no mundo.
Poxa, o que ele quer dizer quando ele fala que o ser humano é um ser no mundo? Não precisa nem ser muito inteligente para falar isso, que eu estou no mundo, eu sou do mundo, eu sou no mundo, enfim. É que ele está querendo dizer que o ser humano ele só consegue a sua existência nas relações que ele estabelece. O ser humano, ele vai dizer, não é uma consciência isolada dos demais. O ser humano é um ser no mundo. Ele precisa dos outros e ele precisa das coisas. Ele precisa estabelecer essa relação ampla para se constituir, para poder existir. Daí tem o conceito central, talvez aqui do pensamento heideggeriano, que é o Dasein. O Heidegger ele usa o conceito de Dasein. O que significa Dasein? Dasein é uma palavra alemã. Dasein significa ser aí. O indivíduo ele é um ser aí. Entende? Porque nós somos seres no mundo que dependem da relação com as coisas e com as pessoas. Tá? Nós somos ser no mundo e nós dependemos dessa relação com as coisas e com as pessoas. Nós não existimos de maneira isolada. Nós não existimos de maneira separada disso tudo. Ok? Nós somos, outra perspectiva bem interessante do Heidegger, é que nós somos um projeto. Tá? Nós somos um projeto. Lembra lá que a definição do existencialismo, nós temos possibilidades? O Heidegger ele vai retomar isso e vai dizer, o que é o ser humano? O ser humano é um projeto. Tá? É um projeto a ser definido. Quem é que vai definir? Quem é que vai me definir? Ele vai dizer, eu mesmo me defino. Durante a minha existência, eu não nasci com uma essência. Eu não nasci com uma essência pronta. O Heidegger vai dizer que o ser humano, ele não nasce com uma essência. O ser humano, ele nasce. E ele se constitui, ele nasce como um projeto e ele vai fortificando, ele vai concretizando melhor esse projeto. Eu, professor Sâncio, nasci e não tinha essência nenhuma. Eu fui me tornando professor Sâncio, eu fui executando o projeto professor Sâncio a partir do momento que eu fui existindo. E que a minha existência perdurou. Entende? Então nós vamos nos constituindo. Nós não temos uma essência. Ah, ele nasceu bom. Não! Ninguém nasce bom, ninguém nasce mal. Entende? Nós nos constituímos, o nosso projeto. Essa é a perspectiva do existencialismo. Nós não nascemos definidos. Ok? Dentro dessa perspectiva, o Heidegger vai dizer, olha só, tem pessoas que têm uma existência autêntica e tem pessoas que têm uma existência inautêntica. Primeiro, partindo para o inautêntico, que é aquilo que ele considera negativo, ruim. O que é uma pessoa inautêntica? Uma pessoa inautêntica é aquela pessoa que vive a vida toda dela seguindo padrões, seguindo regras, seguindo os costumes, fazendo o que os outros fazem ou fazendo aquilo que os outros mandam fazer sem ter consciência daquilo. Ele vai dizer isso é uma vivência inautêntica. Por quê? Porque ele não está se construindo enquanto projeto. Ele está sendo uma cópia, ele está fazendo ele está colando! E colar não pode, né? Ele está colando do outro. Pô, meu! Essa que é a perspectiva do Heidegger, né? Ele está colando, ele é inautêntico, porque ele não está sendo ele mesmo, ele está sendo o que os outros mandam ele ser, pedir para ele ser. Entende? Isso é inautêntico. O que é uma vida autêntica para o Heidegger? É quando eu consigo romper com essa vida inautêntica, ou com essa existência inautêntica. Quando eu rompo com esses padrões, com aquilo que, né, de querer fazer o que os outros fazem, como os outros fazem, não, eu tenho que ser eu mesmo. E como é que eu consigo fazer isso? Aí o Heidegger ele vai usar uma palavra assim que quando as pessoas leem a filosofia dele, eles ficam apavoradas. A única coisa que faz com que eu tenha uma vida autêntica, o Heidegger vai dizer, é a angústia. A pessoa só tem uma vida autêntica a partir do momento em que ela
sente angústia. O que é angústia? É até difícil de definir o que é angústia, aquele sentimento assim que me faz, meu Deus, e agora? Aquele aperto interno, aquele descontrole interno, aquela coisa. Ele vai dizer, isso é ruim. Heidegger vai dizer, não, isso é bom. Porque isso possibilita uma vivência autêntica. Por quê? Porque angústia, em última instância, o Heidegger vai dizer, o que acontece na angústia? Quando eu estou angustiado, eu me dou conta que a minha vida não vai durar para sempre. Que a minha vida tem fim. E se a minha vida tem fim, quer dizer que eu vou morrer. Oh! Heidegger vai dizer isso é bom. Por quê? Porque a partir do o ser humano é o único que tem consciência da morte, né? E quando eu tenho consciência da morte, Heidegger vai dizer, você começa a pensar em fazer as coisas como se fosse a última vez que você faz elas. Aí você dá sentido para as coisas na tua vida. Tu deixa de seguir o que os outros fazem. E tu faz aquilo que tu quer fazer. Por quê? Porque tu quer dar sentido para a tua vida. Porque ela pode acabar amanhã. A existência autêntica é essa. Que motivado por essa angústia, eu começo a me fazer enquanto projeto. E fazer tudo da melhor forma possível. Porque pode ser a última vez que eu faça. Entende? Então, essa é a perspectiva do Heidegger. Essa é a estrutura de pensamento que o Heidegger ele vai nos propor, nos colocar. Esse é o existencialismo heideggeriano. Entendeu? Então o existencialismo é essa corrente de pensamento que vai tentar estruturar, tá, a existência humana como possibilidade. Não existe, nós não nascemos com tudo definido, nada definido na verdade, e nós é que damos sentido para as coisas que nós vamos fazer. E o Heidegger, quando ele coloca essas contribuições dele, ele justamente vai colaborar com isso. Ok, galera? Então, eu paro por aqui, né? Porque eu sei que ler Heidegger assim, é algo assim, ó, que bagunça a mente, né? Bagunça a mente de verdade, né? Então, depois no próximo encontro, aí vocês vão avançar aí com Sartre, com Simone de Beauvoir, enfim. Ok? Um grande abraço a todos. Se cuidem, galera. Abração. Sobrou lanche aqui.